Sejam muito bem-vindos ao podcast Vida em Movimento. Eu sou Éden Davanzo, estou aqui com essa missão de abrir esse primeiro episódio do Vida em Movimento, um podcast do Grupo São Cristóvão Saúde. Essa oportunidade que a gente tem de conversar com você desse mais novo canal do Grupo São Cristóvão Saúde demonstra o DNA do grupo, que é cuidar da gente, do nosso nascimento até a maioridade. E cuidar da gente de várias formas. Muitos já devem ter sido cuidados pelo São Cristóvão, ou porque tiveram seus filhos no Grupo São Cristóvão, ou porque nasceram no Grupo São Cristóvão, ou porque em algum momento da vida precisaram de um cuidado na saúde. Mas aqui é uma oportunidade da gente cuidar através da informação. Convidados incríveis, temas e pautas maravilhosas que vão passar por aqui, até porque o Grupo São Cristóvão Saúde acredita que boas referências, conteúdos poderosos podem mudar a sua vida e tornar ela muito melhor. É uma demonstração de carinho, de cuidado, tudo o que faz parte desse grupo. E eu fiquei numa missão que eu vou contar para vocês duas coisas. Então segura até o final. A primeira delas é anunciar essa entrevistada de hoje. Fiquei com essa responsabilidade. Acredito que muitos de vocês já conhecem. Se não conhecem, vão conhecer ela por trás das câmeras agora. A vida dela, nada mais, nada menos do que uma amiga, uma grande profissional, Michele Janella. Obrigada, Éden. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui participando do podcast Vida em Movimento. Muito feliz mesmo de fazer parte da família São Cristóvão, né? Uma instituição que eu acredito, que eu vivo, que eu confio, que eu frequento. Então, assim, é muito gostoso estar aqui, trocando experiências, contando um pouquinho também da minha trajetória para você. Eu estou muito feliz. Em nome do Grupo São Cristóvão Saúde, eu te agradeço. Obrigada. A gente está muito honrado de ter você aqui. E depois vocês vão saber outras novidades. E eu quase falei, Michele Janella. Janella. Italiana. Da Moca. Moradora da Moca. Da Moca. É isso, Belo. não podia ser outra pessoa. Eu tenho sotaque da Moca. Você tem sotaque? Eu tenho. Você nasceu na Moca, Michele? Eu não nasci na Moca. Eu nasci no Morumbi, acho, né? Sei lá, nasci em outro bairro. Morei na Água Rasa. Depois eu morei no Belenzinho, que é a grande Moca, digamos assim. E depois eu vim para morar na Moca mesmo com 7 anos de idade. Comecei a morar na Moca com 7 anos, frequentar o Clube Juventus. Então, toda a minha vida passou a ser aqui no bairro da Moca. E tô aqui desde então. Saí uma época quando eu me casei e foi muito difícil para mim. Foi um negócio em que eu quase não quis casar. Por quê? Porque o meu marido queria morar perto da casa da mãe dele, que era ali perto da Chácara Clabin, ali, né? Uhum. E eu falando, não, mas é a Moca, você não tá entendendo. E eu quero estar na Moca, entendendo. você não tá entendendo, Belo, eu quero estar aqui e tal. Bom, e aí a gente se mudou, tive meu primeiro filho. Quando eu fiquei grávida de gêmeos, não cabia no apartamento que a gente morava. Aí eu falei, a gente tem que voltar pra Moca. Vamos voltar pra casa da minha avó, né? E aí a minha avó tava morando com a minha mãe e eu fui morar na casa que era da minha avó. E a casa maior, né, pra comportar a gente e tudo. E aí eu voltei pra Moca. E era como se eu tivesse, assim, voltando mesmo pro meu canto, pro meu bairro, pras minhas raízes. E hoje o meu marido, ele é completamente apaixonado pela Moca. Então, Que assim, incrível. ele quer fazer tudo na Moca, ele ama a Moca, ele virou bairrista que nem eu. Então, é uma coisa que vai passando, sabe? E os filhos também, porque os filhos já vão no Juventus, já fazem os esportes no Juventus. Então, a gente vai criando aquele DNA e passando de geração em geração. Incrível. Para quem não sabe, por que a gente está falando tanto da Moca? O Grupo São Cristóvão Saúde nasceu na Moca. Sim. Hoje ele é reconhecido no Brasil inteiro, tem atendimento principalmente na cidade de São Paulo a partir da Moca. E aí eu costumo dizer que a Moca é um lugar peculiar, é uma cidade, é um bairro diferente, assim, que só quem mora aqui sabe o porquê. É como se fosse provinciano, é uma província. Principado aqui. É um principado da Moca. É o principado da Moca, né? Eu não sei. Eu acho que quem nasce na Moca desenvolve e tem essa questão da raiz do bairro. Uma questão de ir se apaixonando. Eu não sei de onde vem isso, mas assim, desde que eu comecei na minha carreira, eu sempre falava que eu era da Moca, com muito orgulho.
muito O que orgulho. reflete no teu estilo de vida? Que você fala assim, é porque Eu sou sou da da Moca. Moca. Então, olha, eu gosto de, assim, eu gosto de comer pizza, eu gosto de canole, eu gosto do Juventus, eu gosto de andar na rua e conversar com os meus vizinhos, eu gosto de conhecer o dono da banca de jornal, eu converso com, né, as pessoas do meu entorno, do meu bairro, eu quero saber ali do meu vizinho, vai morar um vizinho novo, eu quero ir lá levar um bolo, eu vou fazer uma reforma na minha casa que vai incomodar minha vizinha daqui, minha vizinha daqui, eu levo um presente para elas. Que Então, demais. eu acho que esse senso de comunidade que existia muito antigamente, porque hoje em dia, né, às vezes você mora, nem conhece quem é seu vizinho, não. Eu gosto de falar com meu vizinho. Outro dia eu liguei para uma vizinha e falei, mas você não tá mais aqui? Parou um caminhão de mudança, o que que é? Bem coisa da dona Concheta, né? Então, assim, o que que aconteceu? Ai, não, Michele, eu mudei pro apartamento. Eu falei, você saiu daqui? Não, eu tô na Moca. Eu falei, mas é só da rua que você não tá mais. Um beijo pra Márcia, inclusive. Isso é muito legal porque reflete muito dos valores que o São Cristóvão tem, que é o cuidado. Porque tem lugares, inclusive num prédio que você mora, você pode morar 10 anos, às vezes você nem sabe quem é teu vizinho. Verdade. E na Moca você tá morando mesmo distante, você sabe, identifica igual a tua vizinha. Opa, cadê ela? Não, E se cuidam. o vizinho deixa o portão aberto, assim, esqueceu o portão aberto da garagem. Aí eu já vou ligar pra ele. Eu vou ligar, ou eu vou mandar no grupo, porque tem um grupo da rua, aí eu mando no grupo da rua. Então, assim, eu acho, claro que eu não conheço todos os meus vizinhos, mas eu gosto muito de conhecer, sabe? De ver quem tá lá. Passa o vizinho com o cachorro, eu tô lá porque eu moro em casa. Então, eu converso ali com o vizinho do cachorro. Então, a gente está crescendo muito, né? O mundo está crescendo muito, as relações estão muito as relações interpessoais, elas estão muito agora fragilizadas pela questão das telas. Então, eu acho que a gente tem que voltar a se conectar com o outro. E isso é tão importante, sabe? Tem uma pessoa ali na rua, você pega e o teu vizinho, você fazer um carinho para ele. Ah, tem uma festa de aniversário, você mandar um pedaço de bolo, sabe assim? Então, isso eu acho que é a essência da Moca, a essência do cuidado. E o São Cristóvão tem isso. O São Cristóvão, ele tá aqui. Poxa, a Paz de Barros, ela é ali um berço do São Cristóvão, né? Além daqui da Rua Terenas, tem ali na Paz de Barros as várias unidades do São Cristóvão e a gente vê essa ampliação e a gente vê como o bairro também acolhe, apoia e confia no São Cristóvão. Então isso é a Moca. Você sabe que eu tenho um amigo que diz que em terra de robô, quem tem coração é rei. É diferente, é o mundo de hoje. E você gosta de muitas coisas e, inclusive, gosta muito de esporte. Por isso você deve estar reconhecendo a Michele, ou conhece muito, porque a tua vida sempre foi no esporte e isso te levou a hoje ser a grande jornalista do principal programa de esportes que a gente tem? O Gazeta Esportiva, né? O Mesa Redonda, ele é o segundo programa mais longevo da televisão brasileira. Só fica atrás do Jornal Nacional. O Mesa Redonda vai completar 55 anos, ininterruptos no ar. O Gazeta Esportiva, ele completou 36 anos no ar. Desses 36 anos, eu estou há 24 anos no ar. E são os maiores ibopes da Gazeta, né? São os carros-chefes da emissora. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do esporte da emissora, sabe? De ser um rosto ali do esporte, de ser uma representante feminina nessa área que, quando eu comecei, era muito masculina, que existiam muito poucas mulheres trabalhando nessa área. Então, assim, eu fico muito feliz, sabe, de ver o tempo que o programa tem, e a gente tem que passar pelas reinvenções ao longo do tempo para se manter relevante, para se manter, né, dando audiência e tudo mais. E isso é um processo que a gente vem conseguindo fazer com muito sucesso ao longo dos anos. Que incrível. Quantos anos você está no ar? No ar, no Gazeta Esportiva, na TV Gazeta, há 24 anos, completo em dezembro. 24? 24 Praticamente anos. A tua vida inteira. Minha vida inteira profissional. Eu trabalho na Gazeta há 27 anos. Eu comecei como estagiária, então eu comecei muito novinha. Fiz faculdade na Casper Libero, então já comecei a trabalhar no meu primeiro ano ali de faculdade. Trabalhei em todos os setores da empresa, a rádio, o jornal, Gazeta Esportiva, quando ainda era em papel. Eu saí no ano que ele mudou para a internet, teve a transição para a internet, aí começou o site Gazeta Esportiva.
E depois trabalhei na TV, nos programas femininos, muito tempo, 2 anos mais ou menos. E aí fiz 82 reportagens para o programa Mulheres, até que eu cobri férias da apresentadora do esporte no meio do ano, isso como estagiária. E aí no final do ano, quando ela decidiu ir para o jornalismo, me chamaram para ir para o esporte. Mas num primeiro momento eu não... Fiquei com um pouco de receio de ir, porque eu adorava fazer reportagem, sair pra rua, né? E aí falaram, não, você vai pro esporte, você tem que ir pro esporte e tal. E aí eu comecei no dia 29 de dezembro de 2000, foi o meu primeiro programa, Gazeta Esportiva, como titular. E você conhecia de futebol? Porque às vezes a gente olha vocês falando sobre futebol e eu já li matérias que muitas vezes os próprios jornalistas que estão na bancada não conheciam tecnicamente tanto de futebol. E, claro, foram aprendendo. Você já era apaixonada por futebol? Eu não. Ou se tornou? Eu não, gostava de novela. Imagina, eu não. 17 anos, né? Eu comecei a trabalhar na Gazeta com 18, no esporte, 20 anos. Então, eu fui colocada lá porque eu sabia falar, ler bem o TP, interpretar bem a notícia, e eu tinha um biotipo, né, que favorecia. E por isso eu fui colocada lá. Mas, e aí eu tive que começar a aprender, porque não dá para você, porque às vezes o que você está lendo some da tela e você tem que saber do que você está falando. Então, no começo, eu tive que estudar muito, e foram 2 anos estudando, com caderno, recortando jornal, para aprender sobre o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, aí Copa do Mundo, quando que abre a janela de transferência, por que pode isso, por que não pode aquilo, esse treinador saiu daqui. Então, assim, era muita coisa. E depois de uns 2 anos e meio, assim, eu já estava mais confortável do que eu estava entendendo. E o Roberto Avalone, saudoso mestre Avalone, me convidou para ir para o Mesa Redonda. Participar um dia para entrevistar o Alexandre Frota. Porque o Alexandre Frota estava brigando com o jogador do Santos. E aí ele falou, bom, ninguém quer fazer... ninguém quer fazer as perguntas pro Frota, faz você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei lá esperando. Aí eu perguntei lá o que tinha que perguntar, deu tudo certo, foi tudo bem. E a Avalone falou assim, vem todo domingo, você vai vir todo domingo aqui no Mesa Redonda. E aí eu comecei a participar do Mesa Redonda, tô no Mesa acho que há 22 anos. E aí foi um salto mesmo na carreira, mas no começo eu me sentia assim um carneirinho, sabe? No meio de um monte de leão. Porque eram grandes jornalistas, grandes nomes, o Chico Lang, o Avalone, o Dalmo Pessoa, o Soleras, eram aqueles nomes pesados do futebol, e Vanderlei Nogueira, e o Flávio Prado depois. E eu, assim, estava começando ali. E depois você vai indo, e você vai indo, você vai caminhando, vai aprendendo, vai lidando, vai tropeçando, até que de repente você vê e você virou uma leoa também. É isso. Então, acho que é sobre isso. Você acredita nessa frase, treine até se tornar? Eu acredito. Eu acho que você vai e chega uma hora que aquilo se torna tão natural, tão intrínseco, sabe? Falam que se você fizer 21 vezes uma coisa ininterruptamente, aquilo se torna um hábito seu, né? Eu acredito, não sei se são 21 vezes, mas assim, quando você vai e foca e faz e tem consistência naquilo e batalha por aquilo, você consegue. Porque eu sei que eu fui colocada no esporte porque eu era bonita e tenho o cabelo bom, não sei o que lá, tal, a cara boa, funciona no vídeo. Mas você não consegue se manter se você não tiver a competência para se manter naquilo. E o meio da televisão é um meio, assim, voraz. Muita vaidade. Tem muita vaidade, tem muita gente querendo estar no seu lugar. Uhum. Então, assim, poxa, tô lá há 24 anos. Então, assim, toda vez que, às vezes, você sai de férias, alguém vem e quer pegar o seu lugar, né? Então, assim, e não pega por quê? Porque você tem que ter um diferencial, você tem que ter a tua marca, você tem que ter a tua capacidade de falar, de gerir, de convencer, de vender, de fazer aquele trabalho. E hoje eu não sou apenas apresentadora, né? Então também sou gerente do departamento de esportes. Então tem que cuidar de toda aquela equipe, que é uma equipe bem grande. Tem os editores, tem a pauta, tem a produção, tem os comentaristas, tem os repórteres, tem os apresentadores. Então, assim, a gente vai se capacitando ainda mais, né, para ser uma boa apresentadora, mas também uma boa gestora de pessoas. Isso demonstra, na verdade, a capacidade de uma mulher que chega no ambiente
até então masculino. É. Acho que hoje a gente tem mais pluralidade, diversidade, mas naquela ocasião, o ambiente super masculino. Super. E você mostra a capacidade de, inclusive, liderar hoje as pautas com uma mulher à frente de uma bancada masculina. Você sofreu preconceito no meio desse caminho? Preconceito eu não sofri, assim. Talvez um pouco, assim. Não digo preconceito, mas assim, dos meus colegas, assim, do Chico Lang, sabe, do Avalone, eu sempre tive tanto apoio, tanto acolhimento, né? Talvez se tivesse preconceito, fosse de uma outra pessoa que eu não sei, mas eu não deixava me atingir, né? É claro que às vezes, quando eu fui fazer o teste para apresentar o Gazeta Esportiva, eu estava usando ponto. E eu era uma menina, estagiária e tal. E aí falaram assim, ela não vai conseguir. Eu tava já com o ponto, tava escutando. E ela não vai conseguir, vamos acabar logo com esse teste, não sei o que lá, tal, não sei o que essa menina tá fazendo aí, não sei o que lá. E aí? E aí falaram assim, Michele, coloca o ponto, você tá escutando? Eu falei, eu tô escutando faz tempo já. E aí, a mesma pessoa que eu ouvi falando aquilo, eu continuei trabalhando com ela e tive que trabalhar direitinho, porque eu passei no teste. Quem escolheu foram os superintendentes da TV. E eu fui bem no teste. E aí, continuei fazendo meu trabalho, mas sem mágoa. Depois eu até tentei, quando essa pessoa saiu da TV, muitos anos atrás, né? Há pouco tempo eu tentei recontratar esse profissional. Por quê? Mesmo? Porque ele é competente, ele é bom no que ele faz. Ele teve ali um julgamento talvez precipitado. Mas como que aquele ponto, aquela vozinha, ponto é uma vozinha que fica aqui na orelhinha, que o diretor fica falando com ela. Como que aquilo bateu naquela menina? Bateu muito pesado, porque eu era uma menina, né? Eu tinha ali 20 anos, então... No primeiro momento veio um soco no estômago. Aí no segundo momento veio assim, agora eu vou fazer melhor. Te instigou agora a fazer melhor ainda? Mas poderia ter, não sei, ter me batido mais forte. Bloqueado. Mas eu falei, não, eu vou fazer aqui, vou fazer esse teste direito. E eu não errei, assim, era um texto que você não podia ler antes, e ele começava a ler com um monte de campeonato, número. Eu não errei uma vírgula. Foi assim, fui perfeita no texto. E aí, passei no teste, né? Tinha gente que gaguejava, dá pra voltar? E eu não, fui de primeira, assim. Então, foi legal, assim. Que lindo. Eu pergunto, porque quantas vezes a gente vê as pessoas bloqueando os sonhos dos outros, mas não é sobre elas, não é sobre o que elas falam, é sobre como a gente recebe a informação. É assim como acontece no dia a dia, que eu vejo que muitas pessoas, eu entendo, é desafiador, recebem um diagnóstico, muitas vezes um diagnóstico bem desafiador, Sim. mas elas acabam virando o diagnóstico. E você não é o teu diagnóstico, assim como você não era aquilo que aquele falaram. ponto falou, prova disso. A gente tem que acreditar no nosso potencial. A gente tem que ter o entusiasmo dentro do coração. E isso não é alguém que coloque em mim. A gente, quando fala muito sobre motivação de equipe, de time, a minha chefe, ela não tem que me motivar a fazer um ótimo trabalho. Quem tem que se motivar sou eu. Então, a minha motivação sou eu. E claro que a gente tem que buscar ter um bom ambiente e tudo mais, mas nós temos que ser a nossa motivação. Nós temos que ser o protagonista da nossa história e tudo mais. Então, eu nunca quis me vitimizar. Quando eu comecei a trabalhar no esporte, o ambiente era muito masculino. E, assim, podia fumar, então, na redação. E era aquele cheiro de cigarro. E se falava muito palavrão. Se falava muita besteira. E eu frequentando a igreja. E eu começava a chorar. E eu falava, mas não vai dar isso. Não vai dar certo. Eu aqui com esses homens falando essas besteiras e não sei o quê. Eu lembro que um domingo eu fui na igreja e eu comecei a rezar, assim. Eu comecei a orar. Eu falei assim, ai, Deus, por favor, me ajuda. Eu não tô aguentando. Eles falam muita besteira, né? E muito novinha, né? A partir daquele dia eu não escutei mais o palavrão. Uau. Eu não escutei mais eles falarem palavrão. Eles com certeza estavam falando palavrão e estavam fumando, mas o ambiente parou de me fragilizar, talvez. E eu busquei também falar assim, não, claro, busquei a ajuda de Deus e acho que tudo é Deus nos ajudando e nos guiando, mas a gente tem que buscar e procurar. Então, assim, eu fiz a minha parte, Deus fez a parte dele e eu continuei fazendo a minha parte, estudando, me dedicando, buscando ter uma boa convivência com as pessoas e tudo mais.
Então, foi um processo, né? Virou uma chave. Virou uma chave. Já que você falou de Deus, espiritualidade, qual foi, nessa tua jornada de vida, o momento mais desafiador da tua vida? Olha, eu tive alguns momentos, assim, desafiadores, né? Um momento desafiador, sempre lidar com a perda é um momento muito desafiador, né? Então, quando eu perdi o meu pai num infarto fulminante e quando eu perdi a minha avó, que era a pessoa que cuidava muito de mim, porque minha mãe trabalhou muito a vida toda e eu ficava muito com a minha avó. Então, quando eu perdi a minha avó, essa perda foi muito impactante. E, claro, com muita fé e oração, a gente vai seguindo. Um outro momento muito desafiador foi quando eu tive que ficar de cama, porque eu tive uma gestação de risco dos gêmeos. Então, eu fui fazer um dia o exame e a importância de você ter um plano de saúde, a importância de você ter um cuidado médico. Eu fui fazer um exame, eu estava com 6 meses. E eu fiz o exame e eu saí do exame um pouco assim, eu achei que a médica, ela foi a que fez ali o ultrassom, ela não era a minha médica, assim, eu falei, achei que ela fez muito rápido o exame. Eu fui lá e marquei para a semana seguinte outro exame. Fui lá e marquei outro exame com uma outra pessoa. Eu estava com 2 milímetros de colo de útero, eu estava para perder os gêmeos. O médico falou, você vai sair daqui agora deitada. Você vai ficar deitada, você não pode mais se mexer, você só pode ficar deitada, de preferência pro lado esquerdo. Uau. Então, eu tinha que comer deitada, tudo eu tinha que fazer deitada, não podia sentar. E aí, dali, eu já saí deitada e eu pensei, não, mas o meu trabalho, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso. Não, você não tá entendendo, você vai ficar deitada. Mas quanto tempo? Uma semana? Não. Você vai ficar deitada até ver. Eu acho que ele não queria falar, né? Que seria até o final, mas foi até o final. Você tava de quantos meses? 6 meses. 6 meses. Eles nasceram com 8 meses. Eu consegui segurar os gêmeos até os 8 meses. 2 meses 2 meses deitada. E tem pessoas que ficam muito mais tempo, mas eu fiquei 2 meses deitada, dei a sorte de ser em casa. Então, eu ficava deitada em casa e eu comia em casa. Quando eu levantava, era só assim, se eu tinha que tomar um banho, o banho tinha que ser muito rápido. Eu lembro que estava calor, eu ligava bem forte o chuveiro, jogava o sabão no cabelo, me secava e já deitava. Tinha que ser coisa assim, 2 minutos, sabe assim? Não podia ficar de pé, porque o peso podia fazer os bebês saírem. Então, foi um momento muito desafiador, que eu precisei de muita fé, de muita força. E às vezes quando a gente passa também por problemas profissionais, né? Que às vezes sai notícia que é falsa e você tem que lidar com aquilo. E aí você vê que o tempo prova e que a justiça prova as coisas, isso é muito importante. Então a gente é movido e a vida ela é feita de desafios. E a gente tem que ter base e foco e força e sustentação, e a fé é a minha sustentação. Eu acredito muito em Deus, acredito muito em Jesus, eu gosto de ler muito a Bíblia. Eu acho que a gente ter a família, né, o apoio da família é tudo pra gente. Incrível. E você é assim, a forma de onde a gente busca essa proteção. Por um lado, na saúde, o que a gente pode fazer? Isso. O que você falou, ter um plano de saúde. Isso. E você é beneficiária São Cristóvão, inclusive, diga-se de passagem. É isso. É porque a fé sem obras é morta. Então, veja só, eu tenho que ter a fé e fazer minha parte e acreditar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a obra. Ou seja, eu ter o plano, eu ter a família São Cristóvão, eu ter o suporte do hospital para poder me ajudar num momento de dificuldade, né? Ou, eu torci o pé. Eu tenho ali um lugar de fisioterapia, tenho os médicos para me auxiliarem. Eu preciso dar vacina nos meus filhos. Eu vou lá na pediatria. Tem a parte de cardiologia. Então, assim, a gente ter esse suporte. E como mulher, como matriarca, a gente é muito responsável por orientar a nossa família, né? Porque às vezes eu acho que os homens, eles vão deixando, assim, né? Vão deixando. A gente vai esperando, às vezes. Isso, vai esperando muito. O que é errado. Então, tem que fazer o quê? Buscar o seu cuidado pessoal é muito importante e não deixar. Minha mãe torceu o pé e ela não queria de jeito nenhum fazer a fisioterapia. Então eu ficava lá, não. Até que o médico virou e falou assim: você é obrigada a fazer, porque isso vai demorar muito para sarar. Então pensa, se você não tem um plano, se você não tem é mais difícil, né? E ela ele tinha falado para ela fazer 10 sessões, ela fez 5 e já ficou ótima, nem terminou as outras. E o incrível que eu vejo é a medicina se equilibrando
com a espiritualidade, que é o teu É. caso. Por isso que me chamou muito a atenção. Sim. Porque não adianta você ter fé, mas não agir, Não agir. não buscar um especialista. Mas Sim. também, muitas vezes, você busca o especialista É. e não tem nenhuma fé. Aí E também não aquilo dá. também te mata. É. Então, que lindo esse equilíbrio. Então, quando você tem um desafio que não está na mão de ninguém resolver, nem na tua, nem do médico, nem de ninguém, é em Deus que você se apega. Você tem muita fé. Muita fé. Eu procuro acordar e já fazer minha oração pela minha família, oração pelos meus filhos, pelo meu marido, porque a gente já vive num mundo que está turbulento, né? Numa cidade que tem diversos problemas sociais. Então, eu acredito que se a gente não tiver a proteção dos anjos da guarda, né, do Espírito Santo, a gente não sobrevive. E isso me dá muita sustentação na parte mental também. Me ajuda muito na minha saúde mental. O equilíbrio, a ansiedade, né, as angústias, os medos. Eu me baseio muito na palavra de Deus, no Evangelho. Eu gosto de ler Eclesiastes, eu gosto de ler o Novo Testamento, eu gosto disso. E eu procuro nutrir a minha família com duas coisas. Com um bom plano de saúde, o São Cristóvão, e com os ensinamentos da palavra de Deus. Agora, a tua vida é um grande movimento. É. Como que você equilibra? Qual a dica que você dá para a mulherada equilibrar vida profissional, Uhum. maternidade, casamento, tudo isso junto e ainda ter esse equilíbrio, essa paz de espírito? Ufa, é bastante coisa, né? Então, eu sou muito disciplinada. Então, eu coloco tudo numa agenda. Então, eu preciso ter uma agenda para conciliar a minha agenda com a agenda de mais 3 filhos, né? Do meu marido. Tem o trabalho, tem o podcast, tem a entrevista que você vai dar. Então, tem que ter eu sou muito organizada, sou muito disciplinada, eu gosto de fazer tudo muito bem feito, para que, caso surja um contratempo, eu esteja preparada. Então, se eu tenho uma gravação para fazer, por exemplo, numa sexta-feira, e tem o meu marido, essa semana, ele estava resfriado. Eu falei, você vai dormir no outro quarto. Você nem dorme aqui comigo, porque senão eu vou pegar gripe. Prevenção. Não, prevenção. Então, fica lá, porque eu tenho que estar plena para a entrevista que eu vou dar pro Já Éden. basta um. Já basta um, entendeu? Mas cuidei dele e tudo mais que precisava. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter disciplina, organização, procuro fazer minha atividade física, faço pilates uma vez por semana por enquanto, quero fazer mais. Procuro fazer uma massagem para me deixar um pouco mais relaxada, um pouco mais calma, porque eu penso muito, eu trabalho muito mesmo, e eu amo trabalhar, eu amo estar em movimento. Acho que eu tenho tanto a ver com o lema do São Cristóvão, porque minha vida também está sempre em movimento, e graças a Deus, né, que está em movimento. E eu acho que é isso, eu acho que com foco, com organização, com disciplina, com anotar, ó, eu tenho isso tal dia, isso aqui, o mercado vou fazer no domingo, isso aqui, nesse domingo a gente aqui vai na igreja, nesse domingo eu vou visitar a minha sogra, eu vou trabalhar nesse domingo, vou trabalhar segunda. Então essa organização, a logística tem que estar, e a rede de apoio também, que é muito importante, né? Então eu tenho minha mãe que me ajuda muito, eu tenho minhas funcionárias que me ajudam muito, mas eu quero estar sempre muito presente para os meus filhos. Então eu gosto de estudar com eles para as provas, eu sou chata, então assim, eu tomo a matéria, eu leio junto, eles são bons alunos, então ufa! É isso, você entende? Esse é o movimento da vida. Essa é a Michelle Janela, que às vezes você só conhecia lá na telinha falando de esporte, mas que é mãe, é esposa, é profissional, e ela tem tanto, mas tanto a ver com esse movimento, que lembra que eu te falei que eu ia te contar 2 coisas. Primeiro, quem era a entrevistada de hoje, mas eu guardei a surpresa final para te contar agora. A vida da Michelle tem tanto a ver com esse movimento, tem tanto a ver com cuidado, com todos os tipos de pessoas e de todas as idades, que eu quero te contar uma coisa. Eu só estou aqui na missão de trazer e apresentar o primeiro episódio desse programa, que eu não tenho dúvidas de que vai ser um sucesso, porque ele vai ser comandado por nada mais, nada menos que a Michelle Janela, que a partir de hoje, de agora, vamos fazer isso agora, Opa! assume a bancada do Nossa Vida em Movimento. Senhora, eu tô muito orgulhosa. Para trazer inúmeras pessoas, entrevistar pessoas incríveis aqui e levar informação e cuidado. Vamos fazer agora. Vamos trocar. Aqui é movimento de verdade. Tá? Vou levar até minha xícara então aqui. Vem. Vou Ó, brindou. Brindou, tchim-tchim. Assume. Opa! Assume essa bancada. Obrigada, gente. Eu tô muito feliz. Ai, que bonito isso. Muito, muito legal essa ideia.
Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte da família São Cristóvão. Acho que a gente só pode trabalhar onde, com quem a gente confia e acredita. E porque a nossa credibilidade, né? Eu como jornalista, como advogada também, isso tudo conta muito para mim. E eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto lindo que é o Vida em Movimento, trazer para vocês informação, trazer para vocês um pouquinho de entretenimento, trazer para vocês informações sobre saúde, entrevistas gostosas, leves, divertidas, que possam agregar. Porque está faltando, às vezes, né? Um conteúdo de qualidade no nosso dia a dia. A gente vive tão corrido, assim, com tanto... vai passando, assim, aí você se sente até pesado. Outro dia eu falei, nossa, tem tanta informação de o que comer, o que fazer, onde vestir, e às vezes falta algo que te dê paz, que te dê bem-estar. E o São Cristóvão é isso, é um lugar onde a gente é acolhido, onde a gente tem bem-estar, e é a proposta do Vida em Movimento também. Que coisa boa. Bom, eu fiquei nessa missão, me senti você muito arrasou, honrado. Você Olha, arrasa, a responsabilidade de entrevistar, entregar uma bancada para essa profissional da comunicação. Fiquei muito feliz, Obrigada, muito honrado, Eden. Grupo São Cristóvão Saúde. Obrigado por esse convite. E eu deixo vocês, a partir de hoje, semanalmente, com a Michele, que vai cuidar de você, da tua família, com boas informações, Obrigada. junto do Grupo São Cristóvão Saúde. Afinal, Grupo São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. É Espero isso. vocês no próximo episódio, na semana que vem. Obrigada, São Cristóvão, pela confiança. Estamos juntos. Um beijo. Tchau.